Senhor. Queria convidar vocês para nós ficarmos de pé nesse momento. Nós vamos orar para darmos início à nossa escola bíblica dominical com muita alegria. Quem está alegre com Jesus aí? Irmão, eu vi no carro agora, disposto a usar até as redes sociais, e vou colocar o seguinte tema: Abrindo o Coração 2. Vocês não têm noção, nem eu, da alegria que está no meu coração. Desde aquela sexta-feira da semana passada, né? Ou retrasada? Foi passada, por volta de 9h30, nesse horário mais ou menos. Desde aquele dia, eu tenho sentido uma outra vida, uma outra perspectiva. Meu coração está alegre, sabe? Eu estou sentindo uma alegria. Viu, Júnior? Uma coisa gostosa. Que eu falei com a minha esposa, não sei explicar. Ela falou assim: eu estou cansado. Eu falei assim: pior que eu não estou cansado. É muito difícil. Eu fui à minha psiquiatra, né? Estou fazendo o tratamento. E ela trocou a medicação que eu precisava trocar. Mas ela disse: foi bom que isso acontecesse dentro da medicação que o senhor vinha tomando, porque se o senhor tivesse mudado, eu teria dito que foi por conta da mudança. Então foi bom que isso aconteceu. E foi bom e muito bom que o senhor tenha aberto o seu coração. E ela disse: não, o senhor fez correto, tem que abrir o coração. As pessoas que têm problema não podem ficar dentro de uma caverna curtindo aquilo, que isso vai destruir a pessoa. A pessoa tem que se abrir, tem que falar com alguém, tem que botar a boca no trombone, tem que gritar um help. Quanta gente me ajudou em oração e como eu estou me sentindo bem, com disposição. Confesso aos irmãos que é uma alegria muito grande que eu estou sentindo, inexplicavelmente. Energia, quer dizer, aquela energia, eu estava sem energia nenhuma, não mudou nada. A única coisa que mudou foi dentro de mim por conta, confesso aos irmãos, da oração dos irmãos. Aquela oração depois daquele pedido foi fundamental na minha vida, por isso que eu creio muito na oração. Creio muito no poder da oração. É a oração que move a mão de Deus em nosso favor, é a oração que faz o doente ficar curado, o caído se levantar, e isso é bom. Se você está vivendo um problema semelhante, comece a pedir oração. Não fica escondendo que você está com problema, não fica com medo das críticas, porque eu não tenho medo de crítica. Eu sempre coloco isso. Crítica eu ignoro, simplesmente ignoro. Porque se eu for dar ouvido às críticas, você fica irritado, aí fica pior. Então ignora a crítica e faz o que Deus ministrar o seu coração. Abra seu coração, coloca mesmo: olha, eu não estou bem, eu estou mal, eu estou sentindo assim, assado. Eu estou aqui, confesso aos irmãos, sentindo uma coisa que eu não sentia domingo retrasado. Nas vezes que eu acordava para mim para a escola dominical, eu já vinha meio que moribundo. Eu estava mais para dobrar o cabo da Boa Esperança do que chegar na Baía de Guanabara. Mas hoje eu estou bem animado, estou sentindo uma coisa gostosa e eu tenho convicção que foi fruto da oração. Então vocês querem continuar orando? Nós já temos uma oração aqui abençoada de 7h30, agora uma oração que vai de 7h30, de 7 horas até 8h30. E nessa oração nós também clamamos pelas pessoas enfermas, necessitadas, carentes. Então você vem para a oração para se rebustecer e vem também para a escola dominical para se consolidar aqui. Vamos estar orando então, pedindo a bênção de Deus, para que esta manhã seja uma manhã de orientação, de instrução, para que o nome do Senhor, através das nossas vidas, seja glorificado. Quantos estão alegres, digam glória a Deus. Senhor Deus, entramos na Tua doce presença por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com gratidão em nossos corações, por estarmos nos sentindo bem, sentindo o nosso coração alegre, sentindo energia, sentindo força, coragem, disposição. E tudo isso está acontecendo por conta de uma ação sobrenatural na nossa vida. Nós não vimos nada, não caiu nenhum raio do céu, não caiu nenhuma palavra do céu, não vimos nenhuma onda gigante, não vimos nenhum médico, não vimos nada disso, Senhor. Vimos apenas o efeito da oração dos santos. A oração da fé, ela surte efeito sim. Por isso eu te agradeço pela vida de cada irmão que tem orado em meu favor. Te agradeço pelos irmãos das redes sociais que oraram por mim. Te agradeço pela vida de cada um deles. Que o Senhor possa retribuir em dobro. Que a alegria que eu estou sentindo, eles sintam em dobro. E eles possam glorificar o teu nome, sabendo que uma ação
aconteceu para levantar uma pessoa muito deprimida. O Senhor é bom, maravilhoso, glorioso, eu te exalto, eu te glorifico nesta manhã, peço que continue nos abençoando, nos ajudando, nos enchendo do teu Espírito Santo, nos dando a sabedoria necessária para aplicarmos as lições que o Senhor determinar em nossos corações. Nós não queremos sair do centro da sua vontade, porque o pior lugar em que o homem pode estar é fora do centro da sua vontade. Que o Senhor nos mantenha no centro da sua vontade para fazermos aquilo que lhe apraz. Ainda que a despeito de desagradar um ou outro, mas que a gente faça o que o Senhor determinou fazer em nossos corações para guiar o povo para Canaã. Guiar com consistência, com confiança, com disposição, com alegria, para que cheguemos a Canaã celestial, que é o nosso alvo. Abençoe esta escola nesta manhã de uma forma muito especial. Traga-nos revelações do céu. Traga-nos, ó Deus, conhecimento. Melhora a nossa memória para nós aprendermos mais, para captarmos mais. E dá-nos entendimento de tudo para a glória e a honra do nome de Jesus. É a nossa oração que fazemos com gratidão, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria perguntar qual o título da nossa lição de hoje. Parte 2. E eu estou pensando que é o governo de Deus sobre a vida financeira. Mas isso é para a próxima semana, sem ser essa domingo que vem ou outro. Qual o texto bíblico? Vamos repetir o texto. Segundo. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, e disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Todos o versículo 13. Este edificará. Texto áureo. Verdade prática. Pensamento da semana. O objetivo da nossa lição nesta manhã é fazer o crente entender que se a gente não se render à sua vontade, ou seja, à vontade de Deus, não alcançaremos as bênçãos e promessas que Ele tem reservado aos que lhe obedecem. Amém? Tomem assento, meu querido irmão. Nós vamos adiantar um pouco neste momento inicial para a gente conseguir chegar ao fim. E se sobrar um tempinho, a gente vai falar dentro ainda do período da escola dominical, que a gente quer terminar às 10h30 em ponto, para a gente ter tempo suficiente ainda para evangelizar, levar folhetos que eu gostaria que fossem sempre distribuídos aí para a igreja, para a gente continuar nesse projeto de orar, ensinar e evangelizar, dando a prioridade ao ensino, né, dando o devido valor à oração e a devida importância à oração. Muito bem, na parte primeira do nossa lição, estudamos sobre as nossas vontades e vimos no último tópico que Deus quer governar as nossas vontades.
Enquanto nós ficarmos lutando com Deus contra a sua vontade, nós vamos ter dificuldades contínuas. Porque Deus não vai transigir com a sua vontade. Deus não vai negociar com você porque você é bonitinho, que você tem olhos azuis, que você tem um corpo de atleta, ou porque você tem um corpo feminino bonito, é uma mulher bonita. Deus não vai transigir com você por conta de aspectos, sejam eles emocionais, físicos, acadêmicos, etc, etc. Deus não vai transigir. Ou seja, quando Deus impõe a sua vontade, Deus não quer que haja questionamento à sua vontade. Um dos grandes problemas nossos, como crentes em Jesus, é querer questionar a vontade de Deus. Se Deus ficar mudando de ideia acerca daquilo que Ele quer para nós, então o nosso Deus não tem segurança no que diz. Quando eu afirmo com muita convicção de que Deus não provou Jó, eu já encontrei pessoas dizendo que Deus provou Jó, e eu já disse aqui 500 vezes para os irmãos, Deus não provou Jó. Mas como, pastor? E tudo aquilo que ele passou? Ali não foi uma prova para Deus reconhecer em Jó as qualificações de Jó. Ali Deus estava provando para Satanás que é possível o homem, mesmo passando pelos piores momentos da sua vida, como foi o caso dele, ser fiel a Deus. Porque a gente precisa entender que, antes de tudo, Deus deu testemunho de Jó. Então, se Deus deu testemunho de Jó, Deus não tinha dúvida. Está claro isso? Eu não tinha dúvida nenhuma que Jó ia até o final. Deus não tinha dúvida. Se Deus tivesse dúvida, ele não seria Deus. Então, Deus não tinha dúvida. Então, você observou meu servo Jó, homem fiel, temente, que se desvia do mal? Ah, observei. Pronto. Se Deus falasse, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou provar ele para ver se ele realmente é. Ué, então Deus não sabe? Não é isso, Marcos? Então Deus não sabia? Não, Deus sabia. E disse para Satanás, olha, então vamos fazer o seguinte, mas ele está assim porque você deu bens a ele, você deu um carro do ano, deu um apartamento na Barra, deu casa em Nova York, ele está rico, tem um monte de empregado à sua disposição. Deus falou assim, então faz o seguinte, entra na história dele, tira tudo que ele tem, só não toca na sua vida. E Deus queria dizer assim, e você vai ver que ele vai continuar fiel. Vocês estão entendendo? Então Deus não provou Jó, Deus provou quem? Provou ao diabo, não no sentido de provar, no sentido de comprovar, que ele comprovasse que aquilo que Deus estava dizendo era e é e será sempre verdadeiro. Então, nesse sentido, Deus fez prevalecer a vontade dele em todos os aspectos da nossa vida. Infelizmente, muitos crentes, no afã de descobrir a vontade de Deus, para tomar certas decisões na sua vida, enveredam-se por caminhos puramente humanos. Ou seja, ao invés da gente consultar a gente quer consultar a Deus através de uma pessoa. Você não foi à toa que quando Jesus bradou, está consumado, aquele véu do templo se rasgou. Ele tinha 20 centímetros de espessura, é o meu palmo certinho, meu palmo tem 20 centímetros. Então, se você pegar isso aqui, se eu colocar aqui o meu palmo, vai sobrar 2 dedinhos, praticamente isso aqui, de cortina tecida de linho fino e puro. Uma cortina tecida disso, essa daqui você pode rasgar, mas essa daqui, homem nenhum podia rasgar, porque ela era dessa grossura de tecido. Vocês estão entendendo aí? Outro detalhe, se colocasse uma junta de boi do lado direito ou do lado esquerdo para puxar aquela cortina, para ela rasgar, ela não se romperia. Porque o linho, o tecido, ele se torna extremamente consistente, não tem como romper. Pois bem, quando rasgou de cima para baixo, porque se fosse de baixo para cima, iam dizer que foi o homem. Então veio de cima para baixo para mostrar que foi Deus que rompeu o véu. Se aquilo foi rompido, foi rasgado, significa o quê? Que você agora
tem acesso direto para falar com Deus. Então, quando eu era pequeno, garoto pequeno lá em Barbacena, eu cantava um corinho que dizia assim: conta para Jesus aonde é a sua dor, e ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência a hora que tu vai vencer. O que tu precisas, conta para Jesus. Então a gente tem que ter acesso direto. Ah, mas eu não sei quando Deus quer, quando Deus não quer. Concordo. Você nunca sabe qual é a vontade de Deus se você, primeiro, não é um crente que lê a Bíblia, se você é um crente que não ora, e se você é um crente que não medita. Então, você não vai descobrir a vontade de Deus. Você não vai descobrir as coisas mais importantes, a coisa mais importante para a nossa vida e a coisa mais sublime que Deus tem, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quem que não quer uma coisa boa, perfeita e agradável? E por que a gente despreza isso? Porque a gente não quer ir acesso, então a gente quer ir a pessoa. A gente quer via outro irmão. Então a gente, às vezes, deixa de orar para ir na casa da irmã, como diz o pastor Silas, na casa da irmã Doquinha, para buscar lá uma oração, uma revelação dela. Deixa de orar para ir na casa do varão que Deus revela. Aí você fica lá buscando essas coisas, e numa dessa daí tu pode cair num tremendo precipício, porque dois cegos vão cair no mesmo buraco. O ideal não é esse. Deus não está te chamando. Deus abriu o véu para você entrar e falar com Ele. Nós precisamos crer no poder da oração. Quem está entendendo isso? Então, irmãos, às vezes nós procuramos caminho, nos enveredamos por caminhos puramente humanos, alguns folclóricos. Alguns chegam a virar piada. E outros na contramão das Escrituras Sagradas. A Bíblia não faz, mas a gente inventa. De boa, e outra coisa, na contramão das Escrituras Sagradas, da boa ética, a ponto de levarem crentes a profundas quedas espirituais, materiais e financeiras. Quantos prejuízos sofridos por empresas montadas por revelamentos. Montadas por revelamento da suposta vontade de Deus. O irmão está com um projeto de montar uma igreja, botar um negócio para ele, ele vai buscar o irmão Doquinho, que profetiza, que tem revelamentos, e ele vai lá. Aí o irmão, isso aconteceu, um fato aconteceu mesmo, e nos foi contado, eu estava lá em Curitiba, já contei isso aqui também umas 900 vezes para vocês, mas sempre que eu entro no assunto, eu me lembro de um cidadão que era um camarada rico, tinha uma empresa na região, era muito rico e queria montar uma empresa em outro local. Então, falaram com ele que tinha uma irmã lá que era Batata. Você chegou lá, você conhece a irmã Batata, o irmão Batata? Ele fala e é batata, se compra. Aí o camarada falou assim, então eu vou lá. Ele tinha uma carreta, né, um BMW, ele disse que ele colocou na época aquela camisa de seda caríssima, que foi da minha época. Alguém nem se lembra mais dessas camisas de seda? Quem se lembra aí das camisas de seda? Ah, vocês se lembram, na época era só seda, né? Isso foi assim, ano de 88, 89. A gente botava aquelas camisas de seda, e era monda na época. Ele disse que ele foi para casa dessa irmã, mas alguém correu antes e avisou a irmã, para já deixar a irmã prevenida, porque se alguém falasse, ela já estava sabendo. Então, mal o irmão colocou o pé na porta da casa da irmã, a irmã já veio receber ele. Diz que era um homem muito rico, uma oferta para um culto de oração, uma maravilha, quem é que não quer, né, irmão? Ela veio chegando aí, quando botou a mão no ombro do irmão, falou assim, eis que eu te digo, meu servo, você está querendo ir para um outro local. E eis que eu te digo, pode ir, porque quem não arrisca, não petisca. Bom, diante disso, né, a pessoa vai, monta o negócio. E aí o que acontece? Nós colocamos aqui, quantos prejuízos sofridos por empresas montadas por revelamento da suposta vontade de Deus e ainda com o aval de uma oração forte. Vocês conhecem a oração forte? Eu não conheço oração forte, mas criaram uma oração forte. O que é uma oração forte? Eu acho que a oração mais, se é que existe isso, irmã Gisele, porque eu não creio em oração forte, eu creio em oração. A Bíblia não dá nenhum outro
substantivo ou adjetivo à oração. A Bíblia diz que é a oração. Aí, por conta de uma oração forte, o camarada vai e monta um negócio. Depois, quebra a cara. E quem é que vai recorrer agora para reparar o erro? Ele vai ficar com o erro. Então, quantas pessoas tomando decisões importantes à luz da caixinha de promessas? Quem se lembra da caixinha de promessas? Pegava uma, não é essa não. Pegava outra, essa aqui também não. Até encontrar uma que, essa é comigo. Aquelas 3 era para a sogra, para o cunhado, para o vizinho, nunca para ele. Então, até que pararam com esse negócio de caixinha de promessa, né? Eu não vejo mais ser vendido, ainda deve ter ainda, né? Mas aquilo foi uma febre. As pessoas pareciam, irmãos, parecia que ele era horóscopo. O crente não saía de casa sem pegar um versículo da caixinha de promessa. E virou moda. Na minha época, isso todo mundo usava a caixinha de promessa. Ora, como é que você vai atrás de uma decisão, tomar uma decisão com base numa caixinha de promessa? Outra coisa, de sonhos. Pastor, o senhor diz que Deus não fala para o senhor? Não, Deus fala. Mas no Novo Testamento isso é coisa muito rara. Não é para você ficar qualquer sonho, você acha que é Deus falando. E a gente vai sonhar muito com cultos, com essas coisas. Hoje eu sonhei com a empresa que eu trabalhei, mas sonho muito com a empresa. E um sonho até enjoado, porque ele tomou umas medidas lá horríveis, estava destruindo todo mundo. E eu sonho muito, mas eu não vou dizer que aquilo é uma revelação. Às vezes eu sonho com a igreja, sonho com alguma coisa da igreja, porque quando for uma coisa de Deus, Deus vai te incomodar. Agora, sonho por sonho, a gente sonha todo dia, a maioria sonha. Quem sonhou essa noite aí? Quem sonhou? Aí, ó, muita gente sonhou. Você nem lembra mais, né? Eu sou terrível, eu não guardo sonho nenhum. Um dia eu acordei de madrugada, falei com a minha esposa, o sonho, quando chegou de manhã eu já não lembrava o que eu falei com ela. Então não adianta. Então, tomar decisão por sonho, irmão, eu jamais faria uma coisa dessa. Aí eu sonhei que eu estava me mudando da minha casa e fui para uma outra casa, uma casa bonita, assim, na subida. Era uma casa de 4 quartos, tinha um terraço bonito, eu sonhei. Deus está me mandando para aquele lugar. Deve ser aquela casa que eu estou de olho. Tu vai para lá, depois que comprou a casa, do lado tem uma boca de fumo, tu está lascado, meu irmão. Tomou uma decisão por causa de sonho. Às vezes fez um péssimo negócio. Eu, pastor Paulo Afonso, já contei aqui para os irmãos que eu perdi um Honda importado. Na época, o cheque era de 26 mil reais, no ano 2000, na Semana Santa. Eu perdi. Literalmente perdi. Nunca mais recuperei aquilo. Por quê? Eu estava lá em Israel, em Jerusalém, assistindo um programa lá árabe, que eu não entendia a bulufa daquilo, mas estava assistindo, e tinha um colega que estava tomando banho, e eu passei uma Madorna. Quando eu passei uma Madorna, que eu dei aquela dormidazinha assim, eu vi uma bolsa da Urbi et Orbi, é uma companhia de uma agência de viagem, cheia de dólares. Eu imaginei, vem coisa boa por aí. Não é assim que você pensa? Vem coisa boa por aí. E eu fiquei tão animado, com a bolsa cheia de dólares assim. Aí eu voltei aquele de novo, não apareceu mais. Aí eu falei até com um colega, quando ele saiu, pastor, eu tive uma visão agora, que eu passei aquela Madorna e vi uma bolsa cheia de dólares. Irmão, não é que isso aconteceu? O meu cunhado, irmão, você tem que tomar cuidado com o cunhado, viu? O cunhado é um perigo, rapaz. Primeira coisa, quando o cunhado disser que tem um negócio com você, clama o sangue. Clama o sangue. Sai fora de cunhado. Cunhado, meu irmão, é terrível. É pior do que bicho do pé. Resultado. O meu cunhado falou assim, Afonso, tem um negócio bom aqui, ó. Um angolano que está trabalhando comigo, ele trouxe uma bolsa cheia de dólares. E eu já estava imaginando que era coisa boa. Cheia de dólares. E ele foi lá, pegou uns dólares do meio. Vou contar isso para vocês ficarem ligados, hein? Tá bom? Isso é um fracasso tremendo que eu passei, mas eu vou contar. Eu abro o coração. Ele pegou uns dólares aqui, lavou num produto lá e ficou as notas limpinhas. Aí ele foi na casa de câmbio e trocou. Trocou, era $2.000. E aí, ele só precisa comprar esse produto. Para comprar esse produto custa caro, ele precisa de um dinheiro. E se ele
comprar o produto e limpar esses dólares, ele vai te dar uma comissão boa para você comprar o produto, vai te dar uma grana. Aí você ainda fala assim, você vai poder fazer a frente da sua igreja. Irmão, quando eu me lembro disso, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Eu vendi o meu carro. Aí, olha, depois dessa visão, o outro cunhado me ligou. Quando você tiver 2 cunhados, mano, redobre a vigilância. 2 cunhados, redobre a vigilância, irmão. É orar, vigiar e orar. Direto. O outro me liga, Afonso, tem um camarada aqui do coronel do Corpo Bombeiro que quer comprar teu carro. Meu Honda era um Honda importado. Foi um dos primeiros Honda importados que chegou aqui. Ano 96, novinho, bonito pra caramba. Custou caro na época. Eu trabalhava no negócio, eu comprava o carro que eu queria. Ele quer comprar seu carro, mas ele precisa levar logo. E já aprovou lá seu crédito lá na empresa. Aí eu falei, fiquei em dúvida. Ele falou, olha, você aguenta, porque não, mas eu não posso ligar para aí que é caro a ligação e tal. Você decide aí. Aí eu parei, eu assim fiquei pensando, meu Deus, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço? Fiz. Uma coisa que você nunca deve fazer, quando você estiver em dúvida, não faça. Escute isso, um conselho meu. Quando você estiver em dúvida, opte pelo não. Porque Deus não deixa você em dúvida. Deus não deixa. Quando Deus fala com você, você sente paz, segurança e confiança. Agora, se você ficou em dúvida, Deus já não está aí nesse negócio. Escutou aí, irmão, entendeu? Está em dúvida, não vai mais. Tira o carrinho do lugar e sai fora. Pois eu, então tá, pode vender. Para que eu vendi? Quando eu vendi, o outro cunhado foi lá pegar o dinheiro para comprar aquele negócio. Irmão, foi ele e o angolano. Dizem que entraram na embaixada americana. Sumiu com o meu dinheiro. Eu dei minha identidade, dei o cheque que eu recebi integralmente da venda do carro. Sacaram o cheque no banco, porque o gerente também me conhecia. Eu disse que ele ia a pessoa pegar o cheque com a minha identidade. Ele liberou, entrou numa sala que ele disse que era na embaixada americana, sumiu. Eu perdi aquele dinheiro que hoje, se tivesse aplicado 26 mil de abril de 2002 até agora, quanto vocês acham que eu tinha na conta lá? Uns 50 mil, né? De 2000 para cá deveria ter uns 50 mil. Foi isso que eu perdi por não consultar a vontade de Deus. Nem tudo que Deus te mostra que você acha que é bom, você embarca nessa canoa. É bom, é de Deus. Não vai nessa, porque foi aí que eu perdi nunca mais. E pior, queria comprar um carro e não conseguia comprar o carro. Foi uma luta até que Deus tocou no coração de um cidadão lá que eu consegui comprar o carro. E o carro, pior de tudo, é que eu tinha dado o carro para a Terezinha. E aí, meu irmão, você receber a mulher chegar em casa, pi. Foi pior ainda. E ela falou, eu quero o meu carro, não vou ficar andando a pé, eu quero o meu carro, você vendeu, você fez meu bairro, aí se vira, eu quero o meu carro. Eu consegui comprar um carro, comprei um Honda para ela ficou toda feliz. Mas assim, nunca mais eu acredito nessas coisas. Nunca mais eu tomo decisão por sonho, por visão ou por suposta revelação. Porque tem que ser algo muito contundente. Deus não deixa em dúvida. Se você está em dúvida, sai fora, não faça, é melhor não fazer. É melhor você perder um negócio, meu irmão, do que tu perder a tua tranquilidade. Quem entendeu isso? Está claro isso? Todo mundo entendeu? Então, se acontecer de novo, não vai lá para o meu gabinete reclamar não, viu? Sabe o que eu vou dizer para você? Bem feito. Não faça. Eu fiz e estou contando para os irmãos. Eu caí nesse golpe e perdi dinheiro. Então, as pessoas amargam sofrimento sem contar com os que desviaram-se. Muita gente se desviou por conta disso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Deus quer sempre o melhor para você. Creia nisso, irmão. Deus quer sempre o melhor para você. A Bíblia diz, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, que são pensamentos de paz. Mas, pastor, eu não sei como fazer a vontade de Deus. Então nós vamos aprender hoje aqui como fazer a vontade de Deus, como proceder, como você deve agir para você fazer a vontade de Deus. Primeiro, nós cremos que o clímax da vontade de Deus é ver todos os homens debaixo de sua vontade.
O que Deus quer em relação à sua vontade é que todos estejam debaixo da sua vontade. Pois, quando nós aceitamos a vontade de Deus, é a melhor coisa nesta terra. Irmãos, qualquer decisão que você tomar debaixo da vontade de Deus, ainda que dê errado, Deus tem um milagre para realizar na sua vida. Porque às vezes a gente acha que está errado, mas não está. O certo é quando a gente está no centro da vontade de Deus. Poxa, pastor, o senhor falou que entrar na vontade de Deus, eu entrei na vontade de Deus. Vamos pegar Paulo. Paulo indo para Bitínia, dentro da vontade de Deus, Deus falou com ele assim, Paulo, você não vai pregar aí não. Ele podia assim, não, peraí, Deus não vai me dar, Deus não vai me impedir de pregar. Deus não vai fazer isso comigo. Deus quer que eu pregue. E eu vber pregar, não quero nem saber, eu vou pregar. Porque Deus nunca vai me impedir de pregar. E quem disse que não vai? Se o Espírito Santo disse para ele não entrar na Bitínia, ir para casa dormir, ele podia interpretar isso. Aí, esse é o capiroto, isso é o canela seca que está me mandando para casa. Que história é essa? Deus mandou, ir de pregar, e aí eu vou pregar. Agora o Espírito Santo me impede? Será mesmo que é? Pois bem, Paulo não discutiu, porque ele, conhecendo a vontade de Deus, ele voltou, foi para casa dormir, teve um sonho, aparece-lhe um varão dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Ele então muda a rota, vai para Macedônia. E vai pregar ali na Macedônia, e é uma bênção o que acontece depois. Então, nem sempre as visões, as revelações de Deus vai coincidir com aquilo que você acha que é bom, ou que aquilo está dentro do prisma, porque Deus pode colocar como disse para Abraão. Eu estava lendo, eu tenho um amigo que é pastor lá em Fortaleza, e sempre que eu tenho minhas dúvidas de hebraico, eu consulto ele. E ele é um profundo conhecedor. Ele estava me ensinando agora, quando Deus disse, vai-te. Aí ele pegou as palavras hebraicas e estava ensinando o que Deus estava dizendo para Abraão, quando você sai da tua terra. Em outras palavras, vai-te desta terra. Então, quando Abraão sai, ele não sabia para onde ia. Se você ler Hebreus 11, 26, Moisés saiu sem ver um detalhe da cidade que ele ia. E para onde ele ia? Diz a Bíblia que ele saiu como vendo o invisível. Como é que você vai ver o invisível? Moisés saiu assim, ó. E as pessoas falam, Moisés, onde é que é Canaã? Não, é logo ali, vamos embora, vamos comigo. Mas quando é que vai chegar? Não, está chegando, é logo ali. Saiu como vendo o quê? Como vendo o quê, irmão? Você vê o invisível? Mas Deus fazia isso. Ele estava vendo a cidade na mente dele. A cidade de Canaã, as terras de Canaã. Deus estava mostrando a ele. E ele foi. Parece que essa é uma atitude na contramão da vontade de Deus. Mas quando você está na vontade de Deus, você toma a decisão que você tomar, Deus está com ela. Quer ver outro exemplo? Em Gênesis capítulo 13, quando Abraão e Ló, os pastores deles brigam lá, discutem, Abraão chama o sobrinho dele e fala assim, Ló, vamos o seguinte, olha, não é bom que haja briga entre mim e ti, porque irmãos são, faz o seguinte, escolhe a direita que eu vou para a esquerda. Ou então, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que Abraão estava dizendo? Aonde eu for, é a vontade de Deus. A gente tem que chegar nesse nível. Quem entendeu isso? Ele falou assim, aonde eu pisar, a planta do meu pé será a vontade de Deus, porque eu só ando dentro da vontade de Deus. Ele não quis, sabe, outro detalhe interessante, é que ele sabia, imagino eu, que ele sabia, que Ló ia escolher o melhor lugar, e ele escolheu os carvalhais do Manre, um lugar mais íngreme, cheio de árvores frondosas, que é de carvalho. Ele escolheu aquilo para ali habitar, porque ele sabia que se ele estivesse ali, era a vontade de Deus, enquanto Ló se enfurnou lá em Moabe, né, foi se estendendo até Moabe e deu no que deu, que você já conhece a história. Então, nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer, porque se você se submete à vontade de Deus, tem que ser do jeito que Ele quer. Então, vamos ver o texto aqui. Assim, examinando as Escrituras, extraímos algumas lições de como proceder para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Interessante que você, quando você orasse, o capítulo 6 de Mateus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, assim na terra como é feita lá no céu. Lá no céu se faz a vontade de Deus.
integralmente, totalmente, absolutamente. Aqui na terra também tem que ser feita a vontade de Deus no mesmo naipe. Absolutamente, integralmente, totalmente. Vocês entenderam isso? A gente ora assim, então tem que praticar isso. Então a gente vai aprender na Bíblia. Primeira coisa que a gente precisa fazer primeira coisa que a gente deve aprender para proceder e fazer a vontade de Deus é crer no que a Bíblia diz. Porque se você não crer no que diz a Bíblia, você não vai desconfiar da vontade de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 12:2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você primeiro precisa crer. Você crê nisso? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quantos creem nisso? Levante a sua mão aí. Então, quase que a totalidade crê. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que aprender a praticar a vontade de Deus na sua vida. O que diz o Salmo 143, versículo 10? Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus. Se Davi, que era Davi, pedir a Deus para ensinar, imagina você que mora ali no Mutuapira. Né? Você tem que aprender. Como é que eu aprendo, pastor? Você vai aprender que, na prática, na ortopraxia, todas as vezes que você faz a vontade de Deus, você vê que dá certo. E quando dá errado no início, é porque vai dar certo mais adiante. E a bênção ainda é maior. Então você não pode ter dúvida. Aprender, ensina-me. Davi queria saber, porque às vezes nós não sabemos. A maioria dos crentes não sabe fazer a vontade de Deus. A gente toma atitude por impulso. A gente vê uma coisa, eu não gostei disso. Ué, mas você não gostou, mas e se é a vontade de Deus? Você tem que gostar ou não? Ah, eu não concordo com isso. Não é desse jeito que eu queria. Ué, então você esquece. Você não vai aprender nunca a vontade de Deus. Quando você for submisso, né? A vontade de Deus, você vai sempre dizer sim para Deus. Nas coisas mais difíceis, você vai dizer sim e vai dizer sim, porque Deus você nunca vai poder dizer não. Sabe por que Deus não aceita a oração de muitos crentes? Sabe por quê? Muitos crentes oram e Deus nem dá assunto para ele, não dá nem resposta para ele. Por quê? Eles oram com o intuito de fazer Deus mudar de ideia. Ora bolas! Como é que Deus vai mudar de ideia, irmão? Vocês estão entendendo? Deus não vai mudar de ideia, irmão. Deus é Deus, irmão. Deus não quer que você fique orando assim, Deus me dá isso. Deus me dá isso. Deus sabe que você não tem. Então procura descobrir a vontade de Deus. Quando você descobrir a vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, a tua oração vai subir diante dele. Aí você vai pedir aquilo que o Espírito Santo revelar ao teu coração. Aí você vai encontrar. É a mesma coisa. Quem tem um filho de 14 anos aí que ama de coração? Quem tem um filho de 14 anos? A irmã, quem mais? Você tem. Você daria um carro para o seu filho? Não. Por quê? Não tem condição de ter. Não pode ter. Né? Ele pode pedir à vontade. Você fica, mamãe, me dá, mãe, me dá. E não, você não vai dar. Deus é assim. A gente está pedindo uma coisa que a gente não sabe. Quando é a vontade de Deus, quando a gente sabe primeiro a vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, porque às vezes nós não sabemos como orar. Quando você não sabe orar, pede ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o seu paráclito, ou paracleto. O Espírito Santo te intercede por você. Às vezes ele usa palavras ininteligíveis. Palavras que você nem entende. Ele está usando você para orar para Deus, para que Deus, então, aquela oração que é de acordo com a vontade de Deus, aí sua oração vai ser atendida. 1 de João também 5,14 diz, se orarmos, se pedirmos a Deus segundo a sua vontade, Ele nos concederá. Agora, se você está orando na contramão do que Deus quer para você, você vai pedir e nunca vai alcançar. Porque você ainda não está pronto para aquilo. Você está orando na contramão do que diz a Bíblia. Então, a gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. E como é que a gente aprende?
Primeiro, através da leitura da Bíblia. Segundo, através dos estudos. E terceiro, através da vivência. Cada fato que acontece conosco. Eu vou aprendendo a cada dia a fazer a vontade de Deus. E às vezes eu sou tão menino, que eu chego ali em frente ao macro e falo assim: Deus, eu vou para a direita ou vou em frente? Vou para a direita ou vou em frente? Vou para a direita ou vou em frente? Às vezes Deus não diz nada. E na maioria das vezes Ele não fala. Aí eu falo: eu vou pela direita, aí eu vou pela água mineral. Às vezes eu vou em frente. Mas eu sempre faço isso. Vou para onde, meu Deus? Deus nem sempre vai dizer para você. Mas se você já estiver fazendo a vontade dEle, Ele vai te orientar. Ele vai dar um impulso para você. Porque as decisões nossas, não é Deus que toma. É você que tem que tomar. Deus jamais vai tomar decisão por você. Mas quando você toma a decisão, você dá uma de Abraão. Olha, onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus está comigo. Irmão, só tem duas coisas. O camarada vai optar pelo que é de melhor. Você vai ficar com o pior, mas esse pior é que vai ser a bênção de Deus na tua vida. E a gente precisa compreender, senão você precisa aprender. Terceira coisa, você precisa buscar entender a vontade de Deus. O que é isso, pastor? Por isso não sejais insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa falta de juízo. Mas entendei qual seja a vontade de Deus. Entendei. Então nós precisamos entender qual seja a vontade do Senhor. Por isso, nós não podemos ser falto de juízo. Você tem juízo. Você não é insensato. Porque se você não entender, porque é falto de juízo, peça juízo. Mas se você não quer entender a vontade de Deus, é outro departamento. Porque buscar entender, a gente tem que ter sede para aprender a vontade de Deus. Eu quero, como é que eu descubro a vontade de Deus? Você vai ler a vontade. Eu já disse a vocês que a vontade de Deus está em três aspectos. Primeiro, ela é uma vontade. Segundo, ela é moral. E terceiro, ela é individual. Lembram disso? Ela é vontade, depois ela é moral e individual. Onde está a vontade moral de Deus? Aonde, irmão? Na palavra de Deus. Ali está a vontade moral de Deus. Então você lê na Bíblia. Bom, algumas coisas que a gente pede está na contramão da Bíblia. Deus não vai atender, porque você já sabe qual é a vontade moral dele. Quer ver um exemplo? Irmãs ou irmãos que oram para Deus desfazer um casamento para ele casar com aquela pessoa. Sabia disso? Inclusive meu amigo lá, o bispo Galberto, falou nisso. Porque tem. Tinha uma irmã aqui que orava. Não, esse homem ainda vai ser meu. Para que isso acontecesse, tinha que morrer a irmã. Então ela está orando fazendo uma macumba santa, evangélica, gospel, para a irmã morrer. Você acha que Deus vai fazer isso? Esse é um tipo, um tanto, vamos dizer assim, absurdo, né? Mas esse é um tipo de uma oração que Deus não vai nunca atender, porque está na contramão da Bíblia. Você fica pedindo a Deus para matar uma pessoa? Que história é essa? Você tinha que orar para consolidar o casamento dele. Então, esse tipo de oração, a pessoa ainda não entendeu a vontade de Deus, não buscou entender. Então, assim, está na dúvida, procura na Bíblia. Se a Bíblia disser contra, você nem ora, porque não vai adiantar nada. Então, mas a Bíblia dá pistas, a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia tem que estar escrito isso, você tem que ter esse entendimento. Ademais, tem coisas que Deus vai tratar com você. Então não é porque Deus deu para uma irmã que vai dar para outra. Por isso que a gente não pode pegar os casos isolados no mundo gospel para transformar em doutrina. Diga comigo, experiências individuais não fazem teologia. A teologia não se comunga com experiências pessoais. Ah, mas eu tive essa experiência com Deus. Você teve. Mas isso não é lição para ninguém. Porque eu jamais ia largar 11 irmãos remando no barco para entrar no mar, para cair andando, para dizer no culto de domingo da Betel: irmãos, andei sobre o mar. E daí? Que vantagem tem isso para mim e para você? Se eu chegasse aqui, irmãos, essa noite, eu caminhei em cima da Baía de Guanabara. Fui caminhando, nem paguei dinheiro, nem paguei barca, meu, fui andando. O máximo que vocês poderiam dizer assim: glória a Deus. Mas isso ia te ensinar alguma coisa? Absolutamente nada. Então essas experiências pessoais
não fazem teologia. E não são regras. As regras estão exaradas nas Escrituras. Deus deixou a vontade moral dele na Bíblia. A gente tem que recorrer à Bíblia. Por isso eu sempre falo aqui, precisamos ler e estudar a Bíblia. Ler e estudar a Bíblia. Em terceiro, meditar. Meditar na Bíblia, para entender o que Deus está dizendo. Então, essas experiências, tem muita gente, em especial no mundo pentecostal, que vocês sabem que nós temos 3 tipos de linguagem. A linguagem evangélica, a linguagem bíblica e a linguagem pentecostal. Pentecostal é o seguinte, falou de fogo, é com o pentecostal. Vento é pentecostal. Azeite é pentecostal. Prova é pentecostal. Manto é pentecostal. Terra é pentecostal. Aí, eles querem introduzir essas experiências a ponto de... Eu fiz uma crítica a um hino que está sendo cantado aí nesse mundo do manto. Você tem que nascer da água e do fogo. Ora, não é assim que a Bíblia diz. Você tem que nascer da água e... Poxa, o cara está cantando. Nascer da água e do fogo. Nascer da água e do fogo. Parece até um rap. Nascer da água e do fogo. Nascer da água e do fogo. Ó, você tem que nascer do fogo? Que história é essa? Onde está escrito isso? A gente entra por esses absurdos por conta de quê? Não, a gente não sabe, não busca entender a vontade de Deus. Terceiro, quarto, experimentar a grandeza da vontade de Deus. Irmãos, alguém aqui já experimentou a vontade de Deus na vida? Alguém já experimentou? Se você já experimentou a grandeza dessa vontade, você sabe que Deus não vai te dar nada de ruim. Tudo que Deus quer para você é bom. Para que experimenteis. Olha, essa experiência te ajuda a encontrar novas experiências. Primeira coisa que a gente deveria aprender no mundo cristão, evangélico, gospel, seja lá o que for, primeira coisa é experimentar a vontade de Deus. Antes de você querer experimentar uma ação sobrenatural, algo sobrenatural, procure experimentar a vontade de Deus na sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Quinto lugar, exercer de todo o coração. Olha, Deus não vai entender e não vai aceitar o exercício dessa admissão à sua vontade parcialmente. Quando você diz que faz a vontade de Deus, o que quer fazer, Deus já entra no seu coração e tira uma radiografia. Faz, como é que chama essa linguagem lá, Nara? Ultrassonografia, tomografia, tem outro aí, pior ainda. Não, aquele que faz o corpo todo, como é que chama aquele? Tem ressonância e tem um outro, como é que chama? Do câncer, por exemplo. Que passa lá um equipamento no corpo para ver tudo. O scanner. Deus já passa um scanner assim e vê tudinho. Então, se lá no teu coração estiver pulsando aqui, ó, não é esse coração, presta atenção, esse coração aqui, ele não tem sentimentos, ele não tem amor, não tem perdão, não tem graça, não tem nada. Esse coração aqui só joga sangue para os órgãos, né? Esse é o coração. O nosso coração está aqui na nossa mente. Então, esse coração, Deus vai ver como é que está no seu coração. Se o seu coração realmente está fazendo, você está querendo fazer a vontade de Deus de coração, que Deus examina aqui, ele passa o scanner aqui, aí Deus vai te abençoar. Então, exercer de todo o coração, porque é assim que a Bíblia diz, de todo o coração. Em sexto lugar, continuar caminhando firme no centro da vontade de Deus. Vamos ler esse texto de Colossenses, a gente já está um pouco atrasado, porque ainda tem matéria aberta aqui para dar para vocês, mas eu vou dar uma acelerada aqui agora. Vamos lá. Colossenses 4:12. O que diz aí? Vamos lá, irmãos, rápido. 1, 2, 3. Alguém vai ler? Em toda a vontade de Deus. Então, quer dizer, que saudai Epáfras. Continue. Porque assim, você veio sua vida cristã, até o 5º ano você estava uma benção. 6º ano você deu uma caída, 7º ano caiu mais um pouco, aí depois no 8º ano você manteve, depois no 9º ano você deu uma subida, depois voltou. Ou seja, se fizesse uma, como é que chama agora do coração, irmã? Eletro, né? Fizesse um eletrocardiograma do seu coração espiritual, e aparecer aquilo assim, depois sobe, depois desce, no sentido espiritual. Você não está demonstrando
continuar. Isso tem que continuar, sempre. Porque amanhã você vai tomar uma decisão, mas você já sabe que é a vontade de Deus. Você conhece, você experimentou, você aprendeu. E ainda está disposto ao padecimento, sofrimento físico e moral. Aí que pega. Porque quando... Olhe para cá, meu irmão. E outro irmão abre aí em 1 de Pedro 4,19, para a gente ler bem alto. Olha só. Quando você está fazendo a vontade de Deus, não pense que é fácil. Não pense que é fácil. Você vai contrariar muita gente. Vai contrariar gente até da sua própria família. Você vai fazer coisas que a tua mulher talvez nem possa saber. Isso, pastor, isso aí é muito sério, irmão Joel. Normalmente a gente compartilha tudo com a mulher, né? Mas tem coisa que não vai dar para compartilhar. Porque ela não vai aceitar. Está na Bíblia? Pergunto a vocês, está na Bíblia isso? Está ou não está? Vou dizer, tem coisa que o marido ou a mulher não poderá compartilhar com o marido ou com a mulher, que ela não vai entender a vontade de Deus. Ele não vai entender. Na minha visão, não vai entender. Vocês querem um exemplo? Me pede um exemplo. Me pede um exemplo. Abraão, quando Deus pede para levar Isaac, para imolar Isaac. Vocês acham, sinceramente, irmã Tereza, que Sara ia deixar? Vocês acham? Irmãos, como é que está na cara, né? Vocês acham que Sara ia aceitar aquilo? Abraão chega e fala, Sara, Deus pediu para sacrificar o nosso filho. Sabe como é que é? Não, eu vou levar Isaac lá no Monte Moriá, num dos montes de Moriá. Deus mandou levar ele para imolar, oferecê-lo em sacrifício. Não, Abraão. Abraão, qual foi o remédio que você tomou? Você tomou seu gadernal? Você não tomou seu gadernal, Abraão. Você está pirando, você está doido, você está maluco, você não vai, meu filho, tu não vai tirar daqui de jeito nenhum, só se passar por cima do meu cadáver. Agarrava Isaac, não vai, você está débil mental, você está maluco, Deus jamais pediria isso. Sim ou não, irmão? Isso é uma especulação, mas é uma especulação lógica, não é isso, irmã? Lógica. Que qual a mãe aqui quer deixar? Você deixaria, irmã Ruth Sueli? Você deixaria, Adriana? Você ia dizer o quê? Que seu marido está louco. Então, quando Deus falou, pega teu filho, teu único filho, e leva-o ao Monte Moriá. Abraão não discutiu, não falou com ninguém, até o garoto não sabia. O garoto ficou até desconfiado, porque ele tinha cerca de 14 anos, ficou desconfiado. Meu pai, eu estou vendo aí o cutelo, o senhor está levando as brasas nesse negócio, mas cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro? E surgiu uma das maiores pregações de todos os tempos. Deus proverá o cordeiro. Olha que coisa linda. Deus proverá, porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai prover tudo. Deus vai prover tudo, levante a tua mão, receba isso. Deus vai prover tudo na tua vida, você vai ver a mão de Deus operando. Você vai fazer uma coisa na contramão da física, na contramão da lógica, na contramão dos bons costumes, na contramão da lei, na contramão das doutrinas, na contramão de tudo. Mas naquele momento, você está no centro da vontade de Deus, Deus vai prover. E se Ele não faz... Que coisa linda, eu fico vendo isso. Então, irmãos, o que diz o texto aí? 1 de Pedro 4:9. Isso, 19, né? Leia alto, meu filho. Então, você sabe que às vezes vem um padecimento, vem um sofrimento. No caso de Abraão, você imagina. Aquela bela canção, das mais lindas que eu já ouvi, Entre a Fé e a Razão. Entre a fé e a razão. Você bota assim, meu Deus, isso não é racional, isso não é lógico. Mas a fé está dizendo, vai e leva teu filho.
Veja que coisa linda. Então, vai sofrer. Porque tem horas, irmão, inclusive às vezes o pastor, Deus nos diz para fazer alguma coisa, isso cria às vezes um mal-estar. Cria um mal-estar. A pessoa não quer entender, tem gente que não quer entender. Mas escute isso. Se o pastor tem convicção de que aquilo é da vontade de Deus, lá na frente você vai entender. Ele, pastor, acertou. Ele deu um tiro no escuro, mas acertou. Porque você não precisa estar com um objeto tão grande, com uma espingarda, para atirar naquela coisa. Você às vezes dá um tiro no escuro, mas não sendo a vontade de Deus, é como se você pisasse no escuro, num lugar que nem plataforma tem. Você vai conseguir andar e chegar do outro lado. Então a gente tem que entender isso. Que às vezes não é o que você quer, não é o que está dentro do seu coração. Eu tô chateado, eu estou enjoada, não estou gostando disso. Você não tem que gostar, você tem que aceitar. Porque a vontade de Deus, ela não está para satisfazer a A ou a B ou a C. Mas a vontade dele, ainda que a gente também faça algumas coisas contra a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Então, você vai sofrer. Sofre um do lado de lá, outro do lado de cá. Mas esse sofrimento faz parte. Porque diz aqui, ser convencido, está disposto ao padecimento e sofrimento físico e moral. É um sofrimento físico e moral. Também está disposto, e resistir, ser convencido por pessoa em todas as circunstâncias e deixar que a vontade se realize em sua vida. E você, então, ser convencido. Veja bem essa história de Paulo. Todo mundo dizia, Paulo, se você for para Jerusalém, você vai sofrer. Paulo, se você for para Jerusalém, você vai sofrer. Até os profetas, até Ágabo, chega e profetiza. Você vai sofrer, você vai sofrer, você vai sofrer. Paulo disse, não, mas eu vou. Eu vou. E o pessoal, mas Paulo, você vai sofrer lá, Paulo. Mas Paulo dizia assim, eu estou disposto a isso, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus, mesmo para o meu sofrimento. Mas você sabe que você vai morrer? Eu sei, você sabe que você vai levar, vai passar por naufrágio, por situações difíceis? Eu sei. Mas, aí sabe o que o povo viu? Falei, não adianta mudar a ideia de Paulo, não. Seja feita a vontade do Senhor. Minha irmã, meu irmão, quando receber alguma proposta da direção da igreja, ainda que você não goste, diga sempre, seja feita a vontade do Senhor. Porque se não for da vontade de Deus, não vai dar nada certo. Porque Paulo podia dizer assim, então tá, irmão, então não vou. Está todo mundo dizendo para não ir. Ele falou, não, eu vou, sabendo que aquilo que ele estava fazendo estava na contramão da vontade dele e de todo mundo. Mas ele disse, mas eu vou. Estava disposto a resistir à sua vontade, à vontade dos irmãos, para fazer a vontade de Deus. Você entendeu aí? Que tem hora que a gente tem que fazer isso na igreja? Tem que resistir à minha vontade, à vontade do irmão, à vontade da irmã, para fazer a vontade de Deus? Talvez você não entenda. Mas aqui os irmãos não chegaram à conclusão, não adianta convencer Paulo. É melhor fazer o seguinte, gente. Seja feita a vontade do Senhor. Quando acontecer com você, diga assim, seja feita a vontade do Senhor. E Deus vai honrar você por isso. Porque você também está compreendendo que a vontade de Deus tem que ser feita e não a sua. É a vontade de Deus que tem que ser feita e não a minha. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Também permanecer com plena convicção. É permanecer, não é só um lance da sua vida, não é só um ato da sua vida. Não é só na hora que você vai comprar um bem, na hora que você vai vender um bem, na hora que você vai mudar de lugar, na hora que você vai fazer um concurso, você quer saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é para permanecer em todos os instantes. Ainda em 10º lugar, viver uma vida de santificação, porque olha só, abstendo-vos de toda prostituição, porque esta é a vontade de Deus. Então a gente já sabe que é da vontade de Deus se abster da prostituição. Se a gente se alia à prostituição, se a gente acoberta a prostituição, se a gente aceita a prostituição, já quebramos o elo de estar na vontade de Deus. Então isso está bem claro, 1 de Tessalonicenses 4:13. Segundo, em 11º lugar, fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Sabe o que significa isso? No céu, irmão André, ninguém contesta a vontade de Deus. Ou você diz sim,
ou você diz sim. Não é igual lá no Exército, lá na Marinha, na Aeronáutica, que diz sim, senhor, não, senhor, quero ir embora para casa. Não é assim. É sim, Senhor. Sim, Senhor. Essa é a vontade que é feita lá no céu. Então Jesus mandou a gente orar. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como ele é feita lá no céu. Lá no céu não se discute a vontade de Deus. Infelizmente, hoje, a gente quer questionar até a vontade de Deus. Não, mas não é bem assim, que eu penso assim, eu ajo assim, eu concordo assim, mas isso eu não concordo. Não se contesta, não se discute a vontade de Deus. A gente faz a vontade de Deus ou não faz a vontade de Deus. Isso está claro, irmãos? E por último aqui, ser agradecido a Deus. 1 de Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em toda, em qualquer circunstância, nós devemos ser agradecidos a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Pô, pastor, mas aí com aquilo eu tive uma perda, agradeço a Deus. Com essa atitude, eu tive um problema, agradeço a Deus. Com essa atitude, eu não fui bem, eu perdi até a minha vida, ou vou perder a minha vida. Seja feita a vontade de Deus. Vocês acham que Paulo foi para Roma para passear nas catedrais lá nas catedrais? Ou Paulo foi para Roma para ver o time de Roma jogar contra o Barcelona? Não. Paulo foi ciente de que ele iria morrer. Porque ele disse, já estou sendo oferecido por aspersão. Ele já sabia que isso ia acontecer. Quem está entendendo isso? Então, irmãos, você fazendo isso, foi o que Deus me revelou, você vai fazer a vontade de Deus. Você já sabe como proceder. Quando alguém te pergunta, como é que eu faço a vontade de Deus? Pega esse aqui, recorta isso, tira uma cópia, recorta, dá para a pessoa, faz assim, 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 que você vai... Isso aqui depois vira rotina na nossa vida. A gente passa a fazer isso no automático. Sabe por quê? Que a vontade de Deus vai entrar em nós de tal maneira que você já não vai querer dar um passo adiante sem que seja da vontade de Deus. E eu procuro sempre fazer isso. Até assim, eu posso ir, devo ir, é a sua vontade. Mas isso traz bênção para nós? Quem quer receber as bênçãos de fazer a vontade de Deus? Aí levante a sua mão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aplauda o Senhor por um pouco de tempo. Vou ter que dar uma acelerada aqui, caso da hora. O Salmo 81:13 diz assim, revela aqui um dos grandes suspiros de Deus. Quando Deus diz assim, se meu povo me ouvisse, tivesse me ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. Olha só, Deus suspirando, Deus falou assim, se fosse a gente diz assim, ai meu Deus, mas como não tem outro Deus, ele não fala assim, ai meu Deus, porque não é verdade? Ele fala assim, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse andado nos meus caminhos, se fizesse a minha vontade, eles não sabem o que eu daria para eles. Primeira coisa que Deus dá quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade dele, é direção certa. A gente não fica perdido, igual a cega de tiroteio. Tem pessoas que ficam, irmãos, às vezes, igual aquele desenho que tinha na televisão, não sei se tem ainda, chamado Mr. Magoo. Quem se lembra do Mr. Magoo? Mr. Magoo entra numa tremenda guerra, irmão. Os caras com a metralhadora, aí outro com um fuzil, e outro com um canhão, pum, pum. Aí entra Mr. Magoo andando assim, o Natal já chegou, o Natal já chegou. Tem crente que pensa que está no Natal quando está vivendo uma tremenda de uma guerra. Mas ele não está sabendo, porque ele está ceguinho. Mr. Magoo não enxerga nada, não consegue enxergar um palmo na sua frente. Então, nesse sentido, ele não tem direção certa, não sabe para onde vai. Sabia que toda pessoa que não tem direção certa, ele tem um buraco aqui no cabelo? Vocês sabiam disso? É que ele fica assim, ó. Vou ou não vou? Então ele não tem direção certa. Mas quando fazemos a vontade de Deus, aí Deus nos leva na direção certa. Agora, o que diz o Salmo 81:12? Salmo 81:12 vai dizer o seguinte. O povo não quis andar na vontade de Deus, aí Deus falou assim, não quer não? Tudo bem,
Então faz o seguinte, andem segundo o vosso coração. Pode andar. O que tem de gente andando segundo o seu próprio coração, porque a vontade de Deus, a vontade de Deus, na maioria das vezes, ela vai na contramão da nossa vontade. Então Deus não está aí para concordar com você, você que está aqui para concordar com Ele. Está claro isso? Você está aqui para concordar com Ele, não Ele concordar com você. Então, você precisa ter direção certa. Que às vezes a gente não tem uma direção certa, não sabe para onde vai. E aí é um cego guiando outro cego, ainda vem o outro dar palpite. Tem uns palpiteiros, que é dar palpite. Aí vai dois ceguinhos andando junto, vai acontecer o quê? Vai cair os dois no mesmo buraco. Então você precisa de direção certa. A fazer a vontade de Deus traz essa bênção de direção certa. Eu fiquei imaginando, meu Deus, as coisas que eu já passei na minha vida, para dizer a vocês que hoje a gente está aqui no lugar abençoado, pelas coisas que eu passei. Que eu falo assim, meu Deus, eu creio nisso, eu creio que o Senhor vai nos dar essa vitória. Então eu fico olhando às vezes o meu passado. Estava conversando com um colega pastor, fiquei conversando, estou agora disposto a fazer isso, sair um pouco para me relacionar com os meus colegas. A gente vai almoçar, vai tomar um café, vai bater um papo. Isso tem me ajudado também. Porque é criando relacionamentos que a gente cria antídotos contra essas melancolias que a gente tem, essas angústias. É relacionamento, não tem outro caminho. Leia Alcione Emerick, do livro... como é que é, Jesus? Vamos lembrar aqui o nome do livro. Fugiu, não estou conseguindo lembrar, mas eu vou lembrar. Um livro extraordinário que me foi doado pela irmã Ina, sobre caráter ferido. Caráter ferido de Alcione Emerick, que ele dá uma aula ali, e ele fala mesmo a importância da gente ter relacionamentos. Bom, então direção certa. A outra coisa fortalece. Olha só, esse texto de 2 de Crônicas, se não falha a minha memória, Deus fortaleceu um homem. Então, Deus quando fortalece, se alguém tiver aberto aí já antecipadamente, me ajuda muito que eu dou uma passada nele. Deus nos fortalece para a gente enfrentar as dificuldades, para a gente enfrentar os momentos difíceis. Uma outra coisa que acontece também é que quando nós fazemos a vontade de Deus, as promessas de Deus se cumprem em nós. Muitas promessas de Deus ainda não se cumpriram na nossa vida, porque nós estamos fora da vontade de Deus. Então Deus não vai cumprir. Você tem que cumprir a vontade de Deus para cumprir-se a promessa. O que é que diz o texto aí de Hebreus 10:36? Alguém encontrou? Eu vou designar um assessor para assuntos de leitura de Bíblia aqui. Ou o pessoal da tela, fazendo agora na terça-feira, joga logo na tela, que às vezes vocês vão mais rápido, né? Me ajude aí. Porque tem textos aqui que são importantes. Eu cito vários textos para confirmar a minha assertiva, para mostrar a vocês. O que é que diz o texto, irmão? Olha só. Depois que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu para vocês. Então a gente está ali. Ah, meu Deus, por que não se cumpriu a promessa? Por que não se cumpriu? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Então Deus não tem nada a ver com a sua negligência em relação a cumprir. Uma outra coisa é vida eterna. Ao contrário do que o mundo perecerá, os que fazem a vontade de Deus estão garantidos permanentemente. Há uma garantia de que o céu é nosso. Quem vai morar no céu aí, irmão? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem está preparado para a volta de Jesus? Quem está preparado para o arrebatamento? Pouca gente. Preparado para o arrebatamento. Essa pergunta, ela nem deveria ser feita de púlpito. Nem deveria ser feita de púlpito, porque a gente acaba induzindo pessoas que não estão preparadas a levantar a mão. Na verdade, eu encontrei ontem 3 vozes que a gente tem que atender antes de responder essa pergunta. Quer saber mais detalhes? Liga para o debate amanhã e assista. Você vai saber como está pronto para a volta de Jesus. Mas vamos lá.
vida eterna. Ouve as nossas orações. Olha o que diz 1 João 5,14. Eu tinha falado 1 João 5,17, né? É 14, não é isso? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos vai pedir de acordo com a sua vontade? Segundo a vontade dele. Por isso que não adianta você orar pedindo a Deus uma coisa que não está dentro da vontade dele. Você tem que primeiro descobrir qual a vontade de Deus, para então pedir a Deus. Ah, como é que eu faço isso, pastor? Se eu não sei. A Bíblia diz em Romanos 8,26 que o Espírito Santo intercede por nós. Peça ajuda ao Espírito Santo, ele é seu paráclito, ele é seu advogado. Ele é seu companheiro 24 horas por dia, pede ao Espírito Santo, me revela, traz a vontade de Deus para a minha mente, para a minha vida. Eu quero pedir uma coisa, mas eu quero saber a vontade. Nem tudo que você está pedindo você vai alcançar. Algumas coisas você não vai receber nunca, porque você está orando na contramão da vontade de Deus. Então não podemos ser falsos com você, ficar pregando esse evangelho de prosperidade. Não, você não é cauda, você é a cabeça. Deus tem, o melhor de Deus está por vir. Que coisa nenhuma, o melhor de Deus já veio, que é Jesus de Nazaré. O que está faltando é a gente se enquadrar dentro da vontade de Deus, essa que é a verdade. Ninguém quer falar isso, porque se falar isso espanta o povo. Mas olha só, ouve as nossas orações e somos ingressados na sua família. Você só ingressa na família de Deus. Jesus disse assim, ó, Jesus, teu pai e tua mãe estão aí. Ele falou, meu pai e minha mãe? O meu pai e a minha mãe são os que fazem a minha vontade. Você só passa a fazer parte da família de Deus se você fizer a vontade de Deus. Caso contrário, meu irmão, você é amigo do Evangelho. Você é simpatizante do Evangelho. Mas não faz parte da família. Para você fazer parte da família, tem que ouvir e fazer a vontade de Deus. Agora, como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Bom, aqui entra o ponto mais contundente da nossa lição. É pena que eu não consegui adiantar o suficiente. Não consegui. Vou tentar aqui, me esforçar aqui para em 15 minutos ou 10 minutos, falar isso para vocês. Como posso saber? Você quer saber? Quem quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Ah, teve gente que não levantou a mão, tem gente que não quer nada, né, irmão? Nem saber a vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Levante a mão. Olha que eu enxergo bem, hein? De óculos, então é uma maravilha. Você quer saber? A Bíblia diz em 1 João 5,14, esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas já Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, pedis e pedis, não recebeis, porque pedis mal. Aí você fala assim, então, eu peço ou não peço? Diz o texto que tudo que pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bom, ele só te ouve se você pedir de acordo com a vontade dele. Agora, pedis e pedis não receber, porque pedis mal para gastar nos vossos deleites. Significa o quê? Que você não pede de acordo com a vontade de Deus. Então, não recebe. Pastor, estou orando há 15 anos, não recebi até hoje, pastor. Aí vem o irmãozinho e fala assim, não, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. A coisa mais simplória que existe no evangelho, no mundo gospel, é isso. Todo mundo fala, não, você tem que orar e jejuar. Orar e jejuar. Irmãos, essa é a desculpa mais esfarrapada que eu acho que se dá no mundo gospel, no mundo evangélico, no meio dos crentes. Você tem que orar e jejuar. O crente está com depressão, você tem que orar e jejuar. Tudo é orar e jejuar. Parece que orar e jejuar é um caixote ou uma gaveta para você guardar suas mazelas, seus problemas. Nada, ninguém está dizendo que não tem que orar e jejuar, mas vamos parar de ser simplórios, vamos parar de ser, desculpa, simplório não tem nada a ver com simples, com coisas distintas, né? Mas como o pessoal só entende assim, então você tem que parar de ser simplório, tudo você joga nessa gaveta do orar e jejuar, você tem que tomar algumas atitudes, como é que eu posso fazer? Bom, você pede, mas aquilo que você está pedindo é para você? Quantos aqui gostariam de ter um apartamento na Barra? Hã? Se você tiver condição de pagar o condomínio, pode preparar. Comprar é fácil, o negócio é mantê-lo. Quem quer uma Mercedes-Benz 180C? Você quer? Eu quero. Eu vou levantar logo a minha mão. Se vocês quiserem me dar uma, eu aceito. Todo mundo quer o que é de melhor, sim ou não? Mas quando a gente pensa em alguma coisa, dificilmente você fala, Senhor, me dá mais luta. Ninguém pede isso. Me dá mais problemas, Senhor. E tem uns que falam assim, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Tem uns que fé de mais, outros têm fé de menos, né? Ô, você pega mal, pastor.
Esse cacófato aí, cacófato? Fede mais, fede menos, não. Você precisa descobrir só isso. Se você está orando de acordo com a vontade de Deus, será ouvido. Se está orando para se dar bem, é diferente. Quer chegar... Eu me lembro que foi um pastor lá no consórcio falar comigo uma vez. Chegou assim, pastor, poxa, eu preciso tirar um carrão. Na época que Del Rey era carro. Lembra do Del Rey? Del Rey era um carrão na época. O pastor, já pensou eu chegar de Del Rey na convenção? Aí eu olhei assim, quase que eu falei assim, irmão, sabe quando é que você vai ter esse Del Rey? No dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. O cara queria um Del Rey para ele chegar na convenção, mostrar o Del Rey. Para deleites e prazeres próprios, não é da vontade de Deus. Ninguém está pensando num Del Rey para dar carona para o irmão, mas para curtir, para andar com o seu carrão. Então eu falei, sim, rapaz, vai ser complicado para você isso, hein? Então, esses deleites e prazeres é a mesma palavra que surgiu, hedonismo, que hedonismo é essa filosofia de colocar prazer em tudo. A vida tem que ser prazer, prazer em todos os sentidos. Então, diante disto, ficamos indecisos e surge um dos mais importantes questionamentos da alma. Como posso entender e saber e viver? Entender, saber e viver a vontade de Deus na minha vida. Primeira coisa que tem que fazer, exclua alguns elementos. Exclua. Quer ver uma coisa? Não peça a Deus aquilo que as Escrituras não aprovam. Aí eu cito o caso aqui, não fique esperando que Deus faça um casamento se dissipar para você casar com aquela moça ou daquele moço que você gosta, que está apaixonado, essa paixão que é terrena, carnal. Não peça a Deus algo que você está pedindo, que Deus não vai ser glorificado nisso. Sabe quem vai ser glorificado? Você. Sabe quem vai ser glorificado? A sua família. Deus não vai te dar. Terceiro, não fique esperando Deus decidir por você, que Deus não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. É você que tem que decidir. Está claro isso? Não, a hora que Deus mandar, não, Deus não vai decidir por você. Não fique esperando isso. Você que tem que tomar as decisões, porque Ele já te capacitou a fazer isso. Uma outra coisa, não se deixe enganar com a emoção. Ações puramente emocionais, sem um pingo de razão, são absurdas. Você toma a decisão por emoção. Você ficou zangado, porque não gostou, não quer aquilo e se sentiu mal. Isso tudo, você toma uma decisão. Quantas pessoas já fizeram isso? Tomaram decisões por emoção e tomam decisões por emoção. Na hora da emoção, quanta gente larga casamento. Já teve um irmão aqui que veio com mala e cuia para cá. Veio com mala e cuia para cá, largou a esposa. Eu estava dando aula no seminário, na época da EPOI ainda. Chega o irmão com a mala aqui, dizendo que ia embora, largou a esposa, que brigou, discutiu, não sei o quê. E ele queria falar comigo. Eu falei assim, irmão, agora é um problema. Eu estou dando aula, eu já sabendo que aquilo não é prosperar, no máximo 2 horas. Eu falei, fala o seguinte, senta ali um pouquinho naquela secretaria ali, fica ali me esperando. Daqui a 2 horas eu volto para conversar com você. 2 horas quando eu voltei. E aí, irmão, o que você pensou? Pastor, eu acho que eu vou embora para casa mesmo, vou voltar. Eu falei, era isso que eu sabia que tu ia fazer? Já sei. Então não toma essa decisão. Essa é a pior hora para tomar decisão. Vou embora, brigou com a mulher, não quero mais saber, quero o divórcio, estou indo embora. Mas isso é tudo balela, isso é emoção pura. Então não toma decisão assim. Outra coisa, preciso mais experiência, mais tempo, mais habilidade para construir razões do que deixar as emoções fluírem. Olha que frase linda. É preciso o quê? Mais experiência, mais tempo, maior habilidade para construir razões do que deixar as emoções fluírem. Jeremias 37:9, se não falha a minha memória, diz que o coração é enganoso. O coração é bom, mas ele é enganoso. O coração te trai, as emoções te traem. Tem que ter um pingo de razão, no mínimo. Um pingo de razão. Caso contrário, decisões emotivas geram resultados inconsequentes. Anota isso aí para botar no Face. Se eu não pensei não, mas saiu, eu falo. Outra coisa, não se deixe influir pela imaginação. Às vezes você tem uma imaginação, acha que é Deus. Deus está falando com você, isso vem na mente a imaginação, pois ela pode criar uma mensagem como se Deus estivesse falando, pois ela cria, inventa, concebe, e em especial mediante pressões emocionais.
os diáconos estejam já prontos para a oferta, preste atenção. Vamos concluir o fato de que Samuel, quando foi, Saul, quando foi buscar com a pitonisa de Endor a presença de Samuel, chamasse que Samuel saísse do mundo dos mortos para falar com ele, naquela pressão psicológica, ele viu Samuel. A moça enganou ele, ele aceitou aquela enganação. E ali, você pode ler o texto depois, eu tenho o meu pensamento acerca daquele texto, que destoa um pouco da grande maioria, porque eu analisei muito aquele texto ali. E aquele rei Saul se enganou. Dobrou seu joelho, botou a cara no pó, dizendo que era Samuel. Samuel nem estava ali, nunca pode sair, porque a Bíblia não permite isso. O morto vir falar com o vivo. Não permite, então não era Samuel. Agora a imaginação dele forçou uma barra de tal maneira, tamanha era a ânsia de ele querer ouvir Samuel, que ele acabou cometendo um erro. Então não se deixe influenciar por um pensamento. E às vezes até uma opinião de uma pessoa, sem ouvir um bom conselho. É bom ouvir os conselhos. Conversa com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas, 4 pessoas maduras que possam te dar uma orientação, para você não tomar uma decisão inconsequente. E outra coisa, não duvide, porque se surgiu dúvida na sua atitude, o que a gente faz? Abandona. Faz o quê, irmãos? Abandona. Irmão, senta só um pouquinho aqui para não tirar a atenção dos irmãos. Fiquem sentadinhos aqui um instante, por gentileza. Senão os irmãos perdem a atenção. Eu já estou terminando aqui, rapidinho. Segunda coisa, então você tem que excluir alguma coisa. Quem entendeu isso? Você olha ali na Bíblia, a Bíblia não fala sobre isso, então esquece isso aí. Vai orar, pedir a sabedoria a Deus. Aquilo que a Bíblia que você está pedindo vai glorificar a Deus? Não vai. Então você não adianta pedir. Deus quer governar a sua vontade, mas você tem que deixar Ele governar. E por último aqui, inclua algumas situações para melhor entender a vontade de Deus. Como é que você faz? Preste atenção nisso, irmãos. Só Deus sabe realmente o que é bom para nós, pois há certa semelhança entre o bem e o mal. Quem que explica isso? Jesus. Jesus diz assim, qual o pai que pedindo um pão, o que o filho pedindo um pão vai lhe dar o quê? Pedra. Sabe por quê? Porque o pão lá, na época, era tão duro, tão duro. As pessoas levavam para viajar, botavam no alforje, e tinha pedras que eram parecidas com aquele pão. Jesus então falou assim, olha, qual pai que pedindo pão vai dar uma pedra? Porque a pedra era extremamente parecida com pão e vice-versa. Aí ele fala assim, qual filho que pedindo peixe, o pai vai lhe dar uma serpente? Por quê? O peixe que ele se refere aqui era uma enguia. E tinha uma serpente igualzinho àquela enguia. Então as pessoas podiam confundir o peixe, a enguia, que era saborosa para se comer, confundir com o peixe, com a serpente, que eram todas iguais. Vocês sabem que a enguia é muito parecida com a cobra. E lá tinha uma... Desculpe, lá tinha... Terrível, né? Desculpe isso. Tinha na época, uma enguia que eles comiam, que era extremamente parecida com a cobra. O que leva a entender, essa cobra peçonhenta, o que leva a entender que, às vezes, há uma semelhança entre o bem e o mal, entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Você tem que ter o quê? Saber a vontade de Deus. Há coisas que não são o que parecem aos olhos e aos ouvidos. Neste caso, é fundamental a fé. Coisas que não parecem, né? Como está escrito aí, coisas que não são o que parecem. Parece que é bom, mas não é. Por isso que a Bíblia diz, quando se chega para Deus, tem que chegar com fé. Terceiro, quando buscamos a vontade de Deus em toda a caminhada e circunstâncias da vida, seremos espiritualmente melhores em fazer escolha com segurança, porque Deus coloca a vontade dele na pessoa. Aí você já fica mais seguro, igual Abraão. Escolhe a esquerda que eu vou para a direita. Escolhe a direita que eu vou para a esquerda. Você não tem... Você está seguro, porque de tão você fazer a vontade de Deus, você já sabe que aquela vontade que você está fazendo ali, você está sempre ligado com Deus e a vontade de Deus. Uma outra coisa, quando buscamos a vontade de Deus em toda a caminhada e circunstâncias, seremos espiritualmente experientes, não é isso? Essa é a situação que eu falei de Abraão. As respostas de Deus nem sempre virão da forma como esperamos.
Às vezes você está esperando um jeito, você criou um modus para Deus agir, Deus não vai agir desse jeito que você quer. Nem sempre Deus age e nem sempre Deus fala do jeito que a gente quer. Algumas coisas Deus faz você entender, te dá inteligência. Você tem inteligência? Quem tem inteligência aí, levante a mão e diga glória a Deus. Então quem não levantou, está precisando de oração. Você tem inteligência, então Deus toca na sua inteligência, faz você entender. É melhor entender do que agir rapidamente. Então Deus conhece o melhor do que nós, as nossas necessidades. E o Espírito Santo, então, intercede a Ele por nós. Ele poderá nos responder como bem desejar, porque Ele é soberano, e poderá nos dizer um não. Ei, para fechar aqui, Deus pode dizer um não para você. Sim ou não? Pode dizer um não. Está na Bíblia isso. Isso aqui eu poderia demorar, mas não tem mais tempo. Ele pode dizer um não para você, como Ele pode te dar um sim. Ele também pode dizer, não, espere, ainda não é no tempo. Ah, pastor, Senhor, mas eu quero ser... Não, ainda não é tempo. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Agora, ele também poderá ficar em silêncio e nada vai responder para você. Diz a Bíblia que Saul orava pedindo a Deus para falar com ele, Deus não falava nada. Isso acontece. À medida que o pecado entra na vida, a gente fica lá pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, Deus não fala nada. Deus está em silêncio. E nesse caso, não pense que ele não pensa você que ele não está falando. Ele está falando. Faça uma autorreflexão. Faça um autoexame. Verifique como é que está a sua vida. Você quer respostas de mim, mas não quer se enquadrar naquilo que eu quero. Você está pedindo isso, mas você não busca fazer isso para me agradar. Você não quer fazer a minha vontade, quer fazer a sua. Você está querendo isso para seus deleites. Deus está falando. Basta ter um pouco de inteligência para a gente entender isso. Que Deus está em silêncio, mas Deus não fala nada. Claro que Ele está falando. Até no silêncio Deus fala conosco. E, por último aqui, Ele pode lhe dizer espere, Ele pode dizer não, Ele pode dizer permanecer em silêncio, e Deus ainda pode nos responder condicionado a atitudes agradáveis à sua pessoa. Mas como é que é isso, pastor? Você quer uma bênção? Povo quer terra boa? Quer. Nós queremos um Brasil melhor? Queremos. Então, diga comigo, diga mais uma vez. Se meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que diz a Bíblia? Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, algumas coisas Deus coloca uma condicional, uma condição. Você quer que Deus faça? Deus fala, se você fizer assim, eu faço assado. Se você fizer assado, eu faço assim. Se você quer isso, faça assim. Então, Deus vai colocar essa condição e esse ser é uma parte integrante da vontade de Deus. Não pense, Senhor, que isso está ali à toa. O ser, a condição que Deus exige de nós é fundamental. Muitas orações, muitas petições, nós não vamos ficar pedindo a Deus e Deus falar, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu. Eu ouvirei. É simples, irmão. Mas por que a gente não faz? Porque a nossa vontade, ela está procurando sempre sobreparar sobre a vontade de Deus, ofuscar, impedir, barrear. Ontem eu vi um cara falar na televisão, relar no sentido de ralar, né? Ele falou relar. Então tem crente que fica lá relando com a sua própria vontade. Então você tem que simplesmente cumprir a vontade de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus, revelada a nós, deve ser um princípio objetivo do cristão. Não force Deus a nada, porque Deus não está nem aí para isso. Não fique forçando Deus. Não, Deus já tem. Não faça como o bispo falou aí na televisão. Você tem que colocar Deus contra a parede. Você não tem nem capacidade para fazer isso. Não coloca Deus contra a parede nunca na sua vida, porque se você tentar fazer isso, você pode cair e nunca mais se levantar. Nunca faça isso. Esse pastor foi infeliz demais quando ele disse que tem que dizer para Deus, ou dá ou desce. Deus não está assim, não. Deus não trabalha nesse esquema, não.
Isso foi um mal que o evangelho às vezes recebe, que as pessoas, não, tem que matar Deus contra a parede. Tente fazer isso e depois você me chama para o seu leito visitar para orar para você. Não faça isso, em nome de Jesus. Faça a vontade de Deus e você vai ser muito feliz. Levante a tua mão e mande um glória para Ele. Vamos aplaudir o Senhor agora para esquentar nossa mãozinha.